Fachada do STF, imagem duplicada das cortinas para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas, direto do plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora, você confere a segunda parte da sessão desta quarta-feira. O apresentador vira-se para o telão. Que bom, parabéns, viu? Parabéns. Podemos sentar. Retoma a sessão no plenário físico do STF o ministro-presidente, excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Renovando meus votos de boa tarde a todos os eminentes pares de Sua Excelência Procurador-Geral da República, nosso colega Cássio Nunes Marques, que está aqui na nossa videoconferência. Na imagem aproximada ao centro da mesa, o ministro-presidente. À sua direita, representante do Ministério Público. À esquerda, o meu voto. Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador. Ao fundo, parede de mármore clara e brasão ao centro. Inicialmente, eu destaco que, em razão da coincidência parcial dos objetos, a presente decisão e o voto, eles se referem aos 3 processos correlatos. Recurso ordinário 1224, 374, que tem por objeto o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, ação direta de constitucionalidade 4017, ajuizada em face dos artigos 2, 3 e 4 da Lei Federal, aquela que fala sobre a rodovia federal, a viabilidade de venda ali, e também a ação direta de constitucionalidade que se volta contra as mudanças realizadas no Código Tributário, no Código de Trânsito Brasileiro. Eu peço licença para não reler os dispositivos legais, tendo em vista que eles constam do corpo do voto. Queria iniciar a minha votação destacando que o cerne da controvérsia jurídica dos 3 processos apregoados cinge-se ao exame de constitucionalidade da proibição legal relativa à condução de veículos automotivos, com qualquer nível de alcoolemia significa. Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. E a constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas às margens das rodovias federais. Há uma preliminar destacada, que eu passarei por ela nesse momento, e que já foi objeto também de apreciação pela Corte quando nós analisamos os aditamentos em processo de controle concentrado das ações ambientais. Eu estou me utilizando exatamente dos mesmos fundamentos da Corte, destacando que, já realizado anteriormente o exame de admissibilidade do recurso ordinário, eu consigno preliminarmente também o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade. Na pauta, o julgamento conjunto, o recurso extraordinário 1.224.347, ADI 4.017 e ADI 4.103. A controvérsia era enfrentada e o objeto social da Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, todos os processos da relatoria do ministro-presidente, excelentíssimo ministro Luiz Fux. E devidamente comprovada, configurando assim a legitimidade ativa da requerente, afastada a alegação de heterogeneidade nos termos do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República, documento número 21, páginas 11 a 14. Em segundo lugar, é disso que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei
sob pena de perda superveniente de objeto da demanda, e cito aqui a ADI 3047 da relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Edson Fachin. E esse é efetivamente o caso dos autos. No âmbito da ADI 4017, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo realizou o devido aditamento da petição inicial em virtude da medida provisória 415, de 21 de janeiro de 2008, ter sido convertida por meio da Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, documento número 12. Indo além, as alterações promovidas pelas leis 12.971 de 2014 e 13.281 de 2016, nos parágrafos 2 e 3, e segundo e terceiro, 306, no parágrafo 5º do artigo 262, ambos no Código de Trânsito Brasileiro, tampouco apresentaram mudanças substanciais no cerne da ação direta de constitucionalidade. Nesse sentido, seu conhecimento também se alinha ao entendimento desta colher da Corte, no sentido de que, quando não há alteração substancial na legislação impugnada, é autorizado o prosseguimento da ação. E aqui eu cito um trecho de outra ADI do ministro Edson Fachin. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Cujo texto destaca: não há prejuízo na ação direta quando nova norma altera a que é impugnada, mantendo em tese o vício da inconstitucionalidade formal. E aqui também eu cito um outro acordo, ADI 2501, do ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 2008, cujo texto é exatamente nesse sentido. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição Mineira, pela Emenda Constitucional Estadual 70, 2005, não gerou alteração substancial da norma, ausência de prejudicialidade da ação direta. Então, eu conheço, portanto, de todas as ações e do recurso extraordinário e passam os fundamentos constitucionais que embasam a minha conclusão. E destaco a constitucionalidade das restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores sob o nome em iuris dessa lei, cognominada Lei Seca. E o subtítulo é a proteção à saúde e à segurança públicas. Destaco que é notório que o consumo exacerbado de álcool acarreta elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2018, 5,1% da carga global de doenças em geral foram atribuíveis ao consumo do álcool. Na mesma linha, um estudo publicado pela revista The Lancet, em que foram comparados 196 países e territórios no período de 1990 a 2016, aponta-se que globalmente... Na pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 1.224.374, ADI 4017 e ADI 4103. Sendo responsável ainda... Relator é o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Femininas padronizadas por idade e 6,8% das mortes masculinas por idade. Esses percentuais se tornam ainda mais expressivos no recorte etário, segundo a revista Lancet, que se baseia no uso abusivo do álcool em 195 países e territórios, segundo uma agência denominada Alcohol Collaborators, GBD 2016. A tolerância zero não é exclusividade do ordenamento jurídico brasileiro.
com a instituição da proibição de qualquer nível de alcoolemia por condutores de veículos automotivos, o Brasil se tornou um dos 25 países que, à época, vedavam em absoluto consumo de álcool por motoristas. E um dos 130 países que usam o etilômetro, teste do bafômetro, como forma de monitoramento do cumprimento da lei. Atualmente, a lista soma 32 países com tolerância zero. A intenção de privilegiar o direito à vida e à segurança foi declarada no arcabouço normativo que se instituiu quanto ao tema nas últimas décadas. Em 2005, foi criada a Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool, a partir de uma comissão técnica que estimulava a participação democrática na discussão do tema. Nesse mesmo ano, o Brasil sediou a primeira Conferência Pan-Americana de Políticas Públicas sobre o Álcool, na qual os países americanos estabeleceram estratégias destinadas a prevenir e reduzir danos relacionados ao consumo nocivo de álcool. Por meio do Decreto 6117, de 22 de maio de 2017, foi instituída a denominada Política Nacional sobre o Álcool, PNA, considerado o marco normativo no que diz respeito à relação do Estado frente às bebidas alcoólicas. O decreto denota o engajamento do poder público no desenvolvimento de uma política isonômica e proporcional de combate ao uso nocivo das bebidas alcoólicas em todo o âmbito nacional, servindo de baliza para as normas subsequentes. Atribuindo-se ao álcool um destaque comparativo ao tratamento dado ao restante das drogas, a PNA, que é a Política Nacional sobre o Álcool, contemplou a intersetorialidade e a integralidade de ações para a redução dos danos sociais à saúde e à vida causados estritamente pelo consumo do álcool. Em especial, as diretrizes do PNA, que envolve o diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas em todo o território nacional, inclui o tratamento e a reinserção social de usuários e dependentes de álcool, a realização e a formulação de campanhas de informação, sensibilização e mobilização da opinião pública. Isso quanto às consequências do uso indevido e do abuso de bebidas alcoólicas. Ainda dentro do escopo do PNA, sugere-se a redução da demanda de álcool por populações vulneráveis. Aduz-se o binômio segurança pública e álcool, associação álcool e trânsito, a capacitação de profissionais e agentes multiplicadores de informações sobre temas relacionados à saúde, educação, trabalho e segurança pública, estabelecimento de parceria com os municípios para a recomendação de ações municipais e a propaganda de bebidas alcoólicas. As principais normas são tratadas no presente feito e representam as alterações que foram levadas a efeito no Código de Trânsito Brasileiro, promovidas pela Lei 12.760 de 2012, cujos dispositivos foram recepcionados com alvíceras pela sociedade brasileira. Eu destaco o artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeito o condutor às penalidades do artigo 165. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, detenção de 6 meses, aqui prevista, a 3 anos,
sem prejuízo da multa. Aí ainda dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. As condutas previstas no CAP serão constatadas por 1. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Evidentemente que todas essas normas foram elaboradas por comissões técnicas e é mais do que notório que falece a Corte capacidade institucional, expertise para analisar esses níveis de alcoolismo, sendo certo que há um consenso de que o melhor dos mundos é a tolerância zero. Como é disse, as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos aqui mencionados, configuram objeto apenas da ação direta de constitucionalidade 4.103, proposta pela Abrazel Nacional, não tendo sido discutido na ação conexa, cuja apreciação conjunta, ora, se promove. Para além dos direitos trazidos à baila, suscitou-se na inicial violação à isonomia nas suas mais diversas concepções axiológicas. Em síntese, a requerente aduz que o artigo 5º da Constituição Federal, incisos 3º e 8º, da Lei Federal 11.705, viola diretamente o princípio da isonomia por conta da penalidade combinada à conduta de conduzir, apresentando qualquer concentração de álcool no sangue, puniria igualmente todos aqueles que se embriagam, seja a embriaguez acidental ou dolosa, seja a embriaguez completa ou incompleta. A premissa de que a lei seca, ao punir na mesma intensidade aqueles consumidores responsáveis e os responsáveis, não se sustenta, porquanto dados apontam que não há, efetivamente não há, um nível seguro de alcoolemia na condução dos veículos. Assim, todo condutor de veículo que dirige tendo ingerido álcool deixa de ser considerado um motorista responsável. A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão do álcool, independentemente da quantidade, conforme o manual Beber e Dirigir, Manual de Segurança Viária para Profissionais de Trânsito e Saúde, publicado em 2007. Pela natureza das alterações fisiológicas e pelo dissenso acerca da alcoolemia segura para a condução veicular, aponta-se a inexistência de quantidade segura para a ingestão de bebidas alcoólicas pelo condutor. Confira-se os trechos pertinentes desse manual a que eu me referi. Os efeitos imediatos do álcool no cérebro podem ser de caráter depressor ou estimulante, isso é até do conhecimento comum, em função da quantidade absorvida. Os psicanalistas afirmam que o álcool tem o momento da euforia e o momento da depressão. O momento da euforia inicial, com a ingestão do álcool, e o momento da depressão, o momento posterior. Em ambos os casos, o álcool produz uma alteração fisiológica que aumenta o risco de acidentes. Para o voto, o ministro relator dos feitos. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual. O álcool pode alterar a capacidade de discernimento e aumentar o risco de acidente, mesmo com um nível baixo de alcoolemia. Além do risco direto de acidente, acredita-se que o álcool prejudique outros aspectos da segurança do condutor, como o uso do cinto de segurança, o capacete e o respeito aos limites da velocidade. E aqui eu volto a citar o relatório dessa organização Beber e Dirigir, Manual de Segurança Viária,
publicado em Genebra sob o nome Global Road Safety. Na mesma linha, a American Medical Association, desde 1986, recomenda, dentre outras políticas, aquela que adota como evidência per se de dirigir alcoolizado o nível de alcoolemia 0,05%, tendo em vista que a variabilidade biológica entre os humanos produz diferenças substanciais na influência e tolerância ao álcool, tornando virtualmente inúteis quaisquer tentativas de fixar um nível de consumo seguro para o motorista. E aqui eu cito um texto de uma obra de Alhures sobre álcool e direção dos professores Donald George e o professor Harvey Estes Jr. A alegação de ofensa à proporcionalidade tampouco merece prosperar. É que, pela análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados, a norma se caracteriza como adequada, necessária e proporcional. Ou seja, eu estou fazendo aqui esmiuçando o princípio da razoabilidade. A adequação, ela se demonstra pela perspicácia do poder público, tem de observar um óbice social, compreender suas raízes e agir para saná-los. No caso das bebidas alcoólicas ingeridas por condutores, a comercialização e o consumo exacerbado são a principal causa de morte no trânsito, em especial nas rodovias. Pela lógica consequencial, torna-se o mais adequado para que não haja o efeito danoso que configuraria subtrair-se a causa desses acidentes. Os dados aqui trazidos, eles sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas em relação à segurança daqueles envolvidos no trânsito e, consequentemente, à saúde pública. Conforme reportado pela agência Câmara de Notícias, após 2 anos de aplicação da Lei 11.705 de 2008, veja há quanto tempo está em vigor esse diploma e quantos acidentes tem evitado, a redução de casos fatais chegou a 20%. Já dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde apontam que, atualmente, mais de uma década após a edição da Lei Seca, estima-se a redução em 14% desses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil mortes. Vejam quantas vidas foram salvas por esses diplomas legais. A eficácia da regra se verifica indiretamente pelo risco de ser fiscalizado. É claro que o risco de ser fiscalizado tem uma capacidade de dissuasão, o que torna a tolerância zero ainda mais efetiva e incentiva uma intensa fiscalização complementar à norma. É que, de acordo com o parecer da Secretaria Nacional Antidrogas, documento 93, pesquisas mostram que a percepção do risco é considerável mais efetiva do que a intensidade da pena para desencorajar a condução de veículos sob a influência do álcool. Quanto à adequação do etilômeno-bafômetro, dentre a diversidade de modelos tecnológicos para a determinação do teor de álcool no ar expirado, o parecer técnico 11/2012 da Polícia Federal, elaborado por peritos criminais, aponta vastíssima literatura que considera o uso desse equipamento, conhecido popularmente como bafômetro, como a principal técnica de campo, vez que realiza testes de respostas rápidas e de fácil manuseio, ao mensurar a concentração de álcool etílico pela análise do ar expirado pela boca, originário dos alvéolos pulmonares, normalmente conhecido como ar expirado final. Os avanços tecnológicos desse equipamento, nos últimos anos, tornaram mínimas as possibilidades de resultado falso positivo ou falso
negativo. Ainda que assim não fosse, a norma impugnada prevê a complementação das técnicas de mensuração de matriz biológica pela avaliação por meio de exame clínico, com laudo conclusivo firmado pelo examinador da Polícia Judiciária. Para além da presunção de veracidade dos agentes públicos, a técnica se respalda por um método clínico de identificação de sinais e sintomas de embriaguez, cuja eficácia se mostra maior em casos de alcoolemia acima de moderada, 10 decigramas por litro, segundo o artigo Judging Intoxication, do professor Steven Rubinder. A necessidade, agora, outro item que compõe a razoabilidade, a proporcionalidade da norma, a necessidade decorre de dados anteriormente apresentados, como um país que sofre dos usos nocivos do álcool, em particular com debates de segurança no trânsito. Uma norma coercitiva e restritiva se apresenta como uma ação bem-vinda da legislação em vigor. A forte correlação entre o aumento da concentração de álcool no sangue de condutores de veículos e o aumento do risco de envolvimento em colisão no trânsito foi reportado pelo mencionado artigo publicado no Jornal da American Medical Association, que reúne evidências acumuladas em 50 anos de investigações científicas sobre o tema. A publicação aponta que o álcool causa deterioração das habilidades de direção, começando com a alcoolemia de 0,5% ou até menos, porque prejudica as habilidades de direção por seus efeitos do sistema nervoso central, agindo como um anestésico geral, tornando mais lento e menos eficiente a aquisição e o processamento das informações, tornando as tarefas de atenção dividida como direção e frenagem mais difíceis de serem realizadas sem erros. Além disso, a influência do álcool nas emoções e atitudes pode ser um fator de risco de acidente relacionado ao estilo de direção, além da habilidade de dirigir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o manual visa a redução do número de mortes e acidentes causados nas estradas em escala global, já que, à época, em países de alta renda, cerca de 20% dos motoristas fatalmente feridos ostentavam excesso de álcool no sangue, enquanto que em alguns países de baixa e média renda, esses números chegavam a 69%. Estima-se que 1.200.000 pessoas morriam todo ano, em média, em decorrência de acidentes de trânsito. No Brasil, o aumento na série histórica de mortes por acidente de trânsito culminou em 2007, no número total, num flagelo de 66.836 pessoas vítimas do álcool e da condução de veículos com esse grau de intoxicação. Um número expressivo evidencia a indispensabilidade de regular atividades que envolvem direta ou indiretamente o consumo e também a comercialização de bebidas alcoólicas. Destaca-se ainda a previsão da proporcionalidade. Essas normas são proporcionais numa ponderação principiológica já elucidada. Assim como outras diversas nações, o Estado brasileiro atesta os estudos e comprovações científicas ao estampar no ordenamento jurídico o entendimento de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo do álcool e, dessa maneira, tem como margem zero a fixação do índice de alcoolemia. Dessa forma,
não importa a quantidade ingerida. O fato típico é concretizado com qualquer índice indicado pelo etilômetro ou conhecido coloquialmente como bafômetro. Ademais, na pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 1.224.374, ADI 4.017 e ADI 4.103. Uma vez que a regra é clara. Para o relatório, ministro presidente. Excelentíssimo ministro Luiz Fux. Possui a plena noção de que não deve fazer antes de dirigir. E, se o fizer, conhece as devidas consequências. Aqui há segurança jurídica. Eventual excesso de regras em questão é correspondente às objeções comuns que a condução de veículo automotivo após a ingestão de um doce com licor, que eu comentei aqui com o ministro Alexandre, um remédio com álcool, um antisséptico bucal poderiam ensejar as punições. Absolutamente não. A esse respeito, o parecer técnico do documento 92 esclarece que, para que seja atingida a concentração sanguínea de 6 decigramas de álcool etílico, como está previsto no Código, por litro de sangue, seria necessária a ingestão de uma quantidade de licor que não cabe num bombom, ou a ingestão de antisséptico bucal para a mucosa do trato intestinal e não apenas a da boca que absorve o álcool. Ou seja, era preciso beber esse álcool etílico que se encontra, nos antissépticos bucais. De todo modo, a literatura científica aponta que uma eventual interferência provocada por tais acontecimentos não se estendem por mais de 15 minutos, bastando que se repita o exame com etilômeno após alguns instantes. As normas impugnadas também prevêem a atribuição de competência à Polícia Rodoviária Federal. Então, nesse aspecto, como eu vou saltar aqui para abreviar os trabalhos, nesse aspecto, como o nível de tolerância do álcool é 0, eu não vou nem me preocupar em digredir sobre a livre iniciativa ou a livre concorrência dos bares que estão nas rodovias federais, porque, como bem destacou aqui em alguns diálogos institucionais, é possível que o outro compre a bebida e passe depois para o condutor do veículo. Isso seria algo assim, impassível de uma prova momentânea, mas que posteriormente poderia ser comprovado com bafômetro na rodovia federal. Passo agora ao princípio da não autoincriminação em termos de responsabilidade, e aqui abordo uma ponderação entre as liberdades individuais e a garantia da efetividade da lei. O princípio da não autoincriminação assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir de qualquer modo para a própria condenação no âmbito criminal, conhecido pela máxima nemo tenetur se detegere. A garantia explicitada na expressão nemo tenetur se detegere possui raízes no direito comum medieval e se desenvolveu na Europa continental somente no século XVIII, com a Revolução Iluminista, a derrocada do Ancien Regime e a superação do procedimento inquisitorial. Na Inglaterra, a garantia remonta à publicação da Carta Magna, tendo, ao longo dos séculos seguintes, se desenvolvido e expandido para as colônias, principalmente nos Estados Unidos, traduzida sob a forma de um privilégio contra a autoincriminação. Mas, em verdade, os sistemas anglo-saxônicos adversariais atuais admitem que o acusado exerce o seu direito ao silêncio, recusando-se depor. Porém, se optar por prestar declarações, é engendrado na condição de testemunha, tanto que, obrigado a prestar o juramento de falar a verdade no sistema anglo-saxônico, inclusive com a possibilidade de responsabilização por perjúrio, derrui por terra
essa aplicação analógica do direito ao silêncio com o direito à não autoincriminação nos casos em tela em que se exige que a parte comprove por amostragem que não ingeriu álcool antes da condução do veículo. Daí a origem do termo privilégio, na medida que se confere ao acusado a prerrogativa de não ser ouvido como testemunha. A garantia contra a autoincriminação encontra ainda consagração no plano convencional, tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto na Convenção Europeia. A Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1992, estabelece limites à busca pela verdade real e tutela o princípio do nemo tenetur sede tegere, ao prever em seu artigo 8º, número 2, que toda pessoa acusada da prática de algum delito possui como garantia mínima, dentre outras, a de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a de declarar-se culpada. Em sentido convergente, o artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que garante o direito a um processo equitativo, fair trial, havendo precedentes paradigmáticos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, aqui mencionado no voto. Apesar de reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto São José da Costa Rica, todavia, a vedação da autoincriminação não se encontra positivada na Constituição Federal, com essa conotação que se pretende dar, mas tão somente no inciso invocado, denominado direito ao silêncio. É um princípio tácito rogado a partir do devido processo legal e do princípio da presunção de inocência, como aqui se assentou. Aí eu faço uma digressão desses princípios do Brasil colonial e, posteriormente, chegando ao século XX, eu digo, nesse período anterior à Constituição de 1988, ainda eram visíveis os traços inquisitoriais do sistema persecutório brasileiro, considerando que o Código de Processo Penal de 1941, no seu artigo 186, embora consagrando expressamente o direito do acusado de não responder às perguntas que lhe fossem formuladas, o fazia, ressalvando-se anteriormente que seu silêncio poderia ser interpretado em prejuízo da própria defesa, o que hoje não é mais permitido. Sendo assim, a vedação à autoincriminação só encontrou ressonância no Brasil em sua devida plenitude com a Carta de 88, pela Quinta Emenda, na Carta de 1988, inspirada na Quinta Emenda da Constituição norte-americana, que assim dispõe: o preso será informado sobre seus direitos, dentre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Ademais, o direito de um investigado ou réu não realizar condutas ativas que importem na introdução de informações ao processo também comporta níveis diferentes de flexibilização, embora a regra geral seja a sua vedação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, historicamente, adotava uma postura restrita quanto à admissibilidade das chamadas intervenções corporais. Contudo, na linha do que se visualiza no cenário internacional, a jurisprudência desta Corte Superior gradativamente iniciou uma caminhada em sentido oposto, que constitui precedente exemplificativo a reclamação 2040 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Nélio da Silveira, julgada em 2002, ocasião em que se decidiu que a autoridade judicial poderia autorizar a realização do exame do DNA em material colhido de gestante, mesmo sem autorização daquela última, tudo com o objetivo de investigar possível crime de estupro de que tenha sido vítima, que é, digamos assim, ministra Carmen Lúcia, o embrião, digamos assim, dessa política afirmativa que veio se consolidando na defesa contra a violência doméstica.
deveras, percebe-se que a história da consagração desse direito é o próprio conceito de autoincriminação, que corrobora a premissa de que se trata de garantia de natureza processual penal, cujo corolário é a preservação do direito do investigado réu de não ser deliberadamente compelido, contra a sua vontade, a produzir manifestação que verse sobre o mérito da acusação. Em caso, entretanto, não há de se falar de violação da máxima nemo tenetur sede tegere, uma vez que não existem consequências penais ou processuais impostas à recusa de realização do teste do bafômetro ou dos demais procedimentos previstos no artigo 165-A e 227, parágrafo 2º e 3º do Código de Trânsito Brasileiro. A bem da verdade, a mesma ratio se aplica ao artigo 165, que penaliza administrativamente a conduta de dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. A ausente obrigatoriedade de produzir prova contra si no processo criminal, inexiste vulneração do direito fundamental alegado. A alteração do Código de Trânsito Brasileiro apenas define e instaura uma nova infração administrativa que perpassa pelo teste da proporcionalidade, como aqui... Com a palavra, o ministro relator dos feitos. Excelentíssimo ministro presidente do STF, ministro Luiz Fux. De sanção administrativa não importa em qualquer desrespeito à ordem do processo penal. Na realidade, a recusa do condutor... Na pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 1.224.374, ADI 4.017 e ADI 4.103, todos da relatoria do ministro presidente, excelentíssimo ministro Luiz Fux. Dos muitos dispositivos alterados para que se possibilite o combate efetivo contra os acidentes automotivos causados pelo abuso do álcool, máximo em razão de contribuir para a execuibilidade da proibição de gestão de álcool em qualquer nível. É que, caso o condutor alcoolizado possa se evadir do local de fiscalização sem realizar qualquer teste capaz de comprovar seu estado, a atestação do seu estado de embriaguez estará impossibilitada. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza algum efeito. Caso contrário, a previsão normativa seria simplesmente inócua, uma denominada lex imperfecta, que não deve ser admitida num ordenamento que se preocupa com a vida, a segurança e a saúde dos seus concidadãos. A bem da verdade, trata-se de mais uma hipótese que o Código de Trânsito Brasileiro instituiu incentivos para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível de sanção em caso de não cumprimento. Como, por exemplo, cita-se o artigo 176. Na pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 1.224.347.000, ADI 4.017 e também ADI 4.103, todos da relatoria do ministro presidente, ministro Luiz Fux. Suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Ou seja, esta é uma ferramenta para inibir a alteração do ambiente delitivo. Ao mesmo tempo, a imposição de sanção administrativa de multa e suspensão do direito de dirigir não afeta o núcleo irredutível dos direitos fundamentais do condutor. A imposição de sanções administrativas ao motorista que se recusa à realização dos testes constitui o único meio eficaz de garantir o cumprimento da norma proibitiva sem repercutir, contudo, no âmbito criminal, resguardando-se, assim, o princípio da não autoincriminação. Deveras, a experiência prévia da nossa legislação de trânsito, olha há quanto tempo vigora essa norma e como ela diminuiu essas mortes trágicas, essa experiência prévia da nossa legislação
quando se fixava índice máximo de alcoolemia a ser aferida nos testes de sangue ou de bafômetro, revelou-se absolutamente inócua essas práticas prévias. É que no Brasil não se tem admitido a compulsoriedade da realização de referidos exames, nem mesmo para fins administrativos. Ante a impossibilidade de verificar o cumprimento da lei pelos motoristas, a ausência de qualquer consequência para a recusa do teste possibilitou que a embriaguez ao volante continuasse a ser praticada recorrentemente. A título de comparação, vale dizer, direito comparado, na Austrália, onde a ingestão geral de bebidas alcoólicas é muito elevada, aplica-se ao motorista que se recusa a fazer o teste de alcoolemia a mesma penalidade estabelecida para aquele que seja flagrado conduzindo sob altos níveis de álcool. Os índices de acidentes fatais no trânsito são consideravelmente baixos em comparação com outros países, exatamente por essa compulsoriedade. E eu cito aqui os autores que fizeram um estudo sobre a saúde e o álcool de naturalidade australiana. E, dentre outros, o professor Ross Hommel, que tem um estudo específico sobre isso, e no meu voto eu trago a fonte na internet onde se encontra esse estudo. Conclui-se assim que a imposição de restrições de direitos decorrentes da recusa do motorista em realizar os testes de alcoolemia previstos em lei revela-se meio adequado, necessário e proporcional em sentido estrito para a efetivação em maior medida de outros princípios fundamentais, como a vida e a segurança no trânsito, sem que acarrete qualquer violação à dignidade da pessoa humana, circunscrevendo-se ao espaço de conformação do legislador no desenho de políticas públicas. Ao mesmo tempo, é de se exigir que, diante da recusa do motorista em submeter-se aos testes de alcoolemia, a autoridade de trânsito registre a recusa no auto de infração com a devida formalização, como é de praxe fazê-lo. Eu observo que, através da Resolução 432 de 2013 do CONATRAN, o Estado da Administração estabeleceu uma série de normas voltadas a robustecer a legalidade do auto de infração, ao exigir que o auto de infração seja lavrado com fundamento no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e contenha, no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico e etc., no caso do artigo 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora. E aqui nós nos lembrávamos que há casos até irônicos, se não fossem trágicos, em que a pessoa afirma que comeu um bombom de licor. E aí o policial determina que ela dê 2 passos para frente, ela dá 2 passos para trás. E aí, alertada, ela diz, não, mas eu comi 2 bombons de licor. E então pede que ela faça um 4 com a perna, e ela não consegue fazer. Então, na verdade, ela não comeu o bombom. Ela está tão alcoolizada que ela bebeu e imaginou estar comendo um bombom de licor. Então, aqui, essa resolução do CONTRAN, ela fecha a juridicidade dessa autuação e cumpre o desígnio do devido processo legal. Nesse sentido, equalizando os princípios envolvidos e concretizando o devido processo legal administrativo, referidas normas aplicam-se com as devidas adaptações, até que sobrevenha a regulação específica da matéria. Senhores ministros, eu devo 2 escusas, e o faço baseado na humildade judicial que todo magistrado deve ter. Num primeiro momento, eu entendi que essa proibição deveria se adstringir ao condutor do ônibus que leva os passageiros, deveria se adstringir aos condutores de veículos e, de resto, eles poderiam ser surpreendidos na própria rodovia federal. Mas eu entendo que a humildade judicial é uma grande virtude. E eu, então, muito embora tenha me preocupado com aqueles pequenos comerciantes que vendem bebidas
na rodoviária, nas rodovias federais. E eu cheguei à conclusão, com humildade judicial e com diálogo institucional, que, efetivamente, não se deve mexer naquilo que está dando certo, principalmente no tocante a normas de proteção à saúde, à vida e à segurança. E o meu voto, malgrado ter sido distribuído mais extenso, eu paro por aqui. Em segundo lugar, eu vou comentar algo que seria irônico se não fosse trágico, que muitas vezes eu me confundi aqui na leitura, mas eu não estou sozinho nisso. Eu me recordo, ainda de muitos anos dessa nossa amizade, eu e o ministro Luiz Roberto Barroso, que numa conferência que Sua Excelência realizava, num dado momento, o ambiente era tão seco que caiu uma lente. O ministro Alexandre imaginou que eu fosse aduzir um outro fato. Mas, na verdade, uma lente do ministro Barroso caiu. Esse fato não é verdadeiro? Não lembra? Eu vou esperar o desfecho. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso, professor, emérito daquela oportunidade, só noticiou esse fato. E eu estou revelando esse fato para pedir escusas por eventuais equívocos na leitura. De sorte que eu paro o meu voto por aqui, convencido de que esses argumentos são suficientes para que eu possa concluir. Em primeiro lugar, quem vota é o ministro-presidente e relator dos feitos. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul e que teve aqui a honra da sustentação oral da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. E a forciore, como consectário de tudo quanto eu aqui pude digredir, eu julgo improcedente as ações declaratórias de inconstitucionalidade 4017 e 4103. Então, essa é a conclusão do voto que eu acabo de proferir. E, como tese de repercussão geral, eu estou sugerindo que não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa nos termos do artigo 165-A e artigo 277, parágrafos 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281, de 2016. É como voto e concluo, assim, a minha votação e, a um só tempo, sem querer suprimir a manifestação de todos os colegas, são 18:06, de sorte que eu consulto o colegiado se, diante do voto proferido, da ausência de complexidade que eu procurei enfrentar a matéria, se sentem habilitados a proceder à votação no dia de hoje, tendo em vista o horário, ou continuaremos amanhã? Amanhã. Então, eu agradeço a colaboração de todos os eminentes ministros, principalmente hoje, que foi um dia de vários turnos, ao ministro Edson Fachin, ao ministro Alexandre de Moraes, que também participaram do programa de desinformação do Supremo Tribunal Federal. Agradeço às servidoras, agradeço aos servidores, agradeço a Sua Excelência, Procurador-Geral da República, ministras, ministros, serventuárias e serventuários. A Câmara distancia-se dos ministros, pegando todo o plenário do Supremo Tribunal Federal.